Tem só uma fala de Jair Bolsonaro que a gente precisa trazer e também analisar, porque ele defendeu a anistia, afirmando que não vai desistir desse perdão aos condenados e questionou também a sua inelegibilidade. Acompanhem. Nós vamos continuar andando pelo nosso Brasil. Eleições 26. Sem Jair Bolsonaro é negar a democracia. Aí a fala de Jair Bolsonaro, inclusive tratando da questão que envolve a sua inelegibilidade. Naturalmente, né, Beraldo, ele não ia adotar uma outra postura senão essa, né? Confiante, firme, acreditando na reversão da sua atual condição, não pode disputar uma eleição, está inelegível, mas a depender de um novo entendimento do TSE, com uma nova presidência, ainda que os juristas entendam que é pequena essa chance, ele se apoia nisso, inclusive para deixar a sua base de apoiadores acreditando que alguma coisa possa vir a acontecer. Mas chamou a atenção também uma notícia, uma informação de bastidor do jornal O Globo. Presta atenção na manchete, Beraldo. Aliados tentam fazer Bolsonaro desistir do Planalto por conta daquela questão que nós debatemos na semana passada, o time, né, o calendário. Porque se deixar para Jair Bolsonaro anunciar que não vai disputar aos 47 do segundo tempo, isso pode mexer completamente com a estratégia dos partidos, né, Beraldo? Sem dúvida alguma. E eu não acho nem que é uma questão de crença de Jair Bolsonaro que essa sua condição de inelegibilidade vai ser revertida a tempo das eleições do ano que vem. Me parece que, na situação em que ele se encontra, esse discurso é um discurso pela sua sobrevivência para que ele se agarre no aspecto político e na sua influência, independente de concorrer ou não, no universo da campanha de 2026. Veja, esse evento de ontem, que reuniu um número expressivo, e eu não sou especialista, não vou ficar aqui me arriscando a estimar, mas o que eu sei dizer é que tinha muita gente, sim, ali na Avenida Paulista e também acompanhando a transmissão da manifestação de ontem. Isso tudo decorre da figura de Jair Bolsonaro, é inegável. Não adianta ficarem querer negar a realidade em razão da sua simpatia ou não por Jair Bolsonaro, mas o fato concreto é que ele ainda é uma figura, um personagem fundamental para as eleições do ano que vem. Entretanto, o papel que ele vai desempenhar e como e para quem ele vai transferir esse seu prestígio eleitoral é o que está em jogo. Os partidos políticos preferem naturalmente que ele defina qual será o seu sucessor para que então todos os arranjos comecem a ser feitos. Mas para Jair Bolsonaro, esse timing é diferente, porque ele precisa manter essa chama acesa no sentido de fazer a pressão necessária no Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele tem agora um processo a ser enfrentado ali na Corte. Portanto, a sua força política, até para a aprovação, né, a votação, a aprovação do PL da anistia, é fundamental como uma estratégia de defesa nesse momento. Você, Mota, acho que o Dávila está fora da nossa conexão. Não, o Dávila voltou. Então eu passo para o Dávila, depois o Mota traz também a percepção dele em relação à maneira como Jair Bolsonaro tem se colocado, Dávila, reforçando o seu nome como uma grande força da direita, acreditando piamente que vai conseguir reverter a inelegibilidade, enfim, recebeu o apoio de muitos governadores de centro-direita, de direita. Você até chegou a sinalizar um possível movimento de união da direita. Talvez esse tenha sido um recado importante no evento de ontem, para além da questão que envolve o PL da anistia, né, Dávila? A presença de vários governadores, muitos presidenciáveis, né, como o Ronaldo Caiado, e essa união, essa foto emblemática dos governadores com Jair Bolsonaro. O que a gente pode tirar desse encontro com várias lideranças em torno de Jair Bolsonaro? E, claro, tem a questão do respeito também, né? Todos ali entendendo que Jair Bolsonaro é o grande nome da direita, e esse evento foi um sucesso por conta da participação
a conclamação dele, claro, né? É verdade. Agora, política tudo é time. O Mota que mora no Rio sabe disso, é que nem surfista, tem que saber a hora certa de entrar na onda, né? E Bolsonaro demorar muito para entrar na onda, tá perdido, perde a onda. Porque qual é o problema da onda política? A onda da eleição, ela tá crescendo. Parece aquelas ondas gigantes, entendeu? Que você vai entrando, quando você vai entrando, ela começa a crescer mais ainda, né? Então é o que está acontecendo. A onda está começando a crescer agora. Enquanto está crescendo, Jair Bolsonaro é sim uma liderança muito importante da direita. Agora, se ele não recuperar os direitos políticos, e como você bem disse, eu também acho que a chance é muito pequena, ele não pode ficar em cima do muro e não pegar onda, que essas candidaturas vão começar a decolar, porque aí ele perde o controle da situação. E aí é um problema. É um problema porque vai dividir a direita, vai lançar um monte de nome e tal, e é tudo que nós não precisamos, né, para enfrentar a esquerda em 2026. Então, o poder dele, que não tendo o direito político de disputar a eleição, é justamente ser o maestro dessa orquestra, aglutinar essas forças e ajudar a fazer com que essas forças se mantenham unidas justamente para ter a grande vitória em 2026. E essa grande vitória é do interesse comum de todos eles. Todos aqueles naquele palanque lá querem a mesma coisa, querem o poder em 26. O problema é quem vai estar na primeira posição. Então, eu entendo que se Jair Bolsonaro não conseguir recuperar os seus direitos políticos, e eu acho que essa chance é muito pequena mesmo, e ele ficar demorando para, na hora certa, falar em quem vai apoiar, o processo vai acontecer a despeito dele. E isso é ruim para ele e é ruim para a direita, porque vai abrir flancos na direita. Então eu entendo que tem um timing. E ele é uma pessoa muito hábil politicamente e sabe muito bem qual é o timing das coisas. Porque eu entendo, essa história de insistir no nome dele, nesse momento, é a melhor coisa para todos aqueles que estavam no palanque. Porque a melhor coisa hoje é a esquerda ficar perdida em quem vai ser o candidato. A melhor coisa. Isso é uma grande vantagem que nós temos. Não precisamos revelar agora quem vai ser o candidato à presidência da República. Isso é a população que fica ansiosa, formador de opinião, jornalista quer saber, mas o fato é o seguinte, tem que empurrar essa decisão lá para frente. Agora, lá na frente, é preciso exercer a autoridade dessa liderança para aglutinar este campo da direita e fazer com que tenhamos uma candidatura competitiva. E esse prazo tem limite, Caniato, é o fim do ano. Não dá para passar. Não dá para virar 26 com essa dúvida. Pois é, muitos elementos para a gente analisar e debater. Fecha você, Mota. Eu vou discordar do Dávila. Eu acho que Jair Bolsonaro, gostem ou não gostem dele, continua sendo um fenômeno sem igual na política brasileira. Tanto que moveu-se céus e terras para que ele saísse do jogo político, né? Vamos simplificar tudo. Deixa o homem concorrer. Está todo mundo tão certo, né, de que ele está em decadência, de que ele já não é mais o mesmo, de que ele está perdendo seguidores, já não traz tanta gente para as manifestações. É muito fácil, deixa o homem concorrer às eleições do ano que vem, deixa o povo fazer a sua escolha. É lógico que isso não vai acontecer, né? Eu acho que essas pessoas que decretam o fim do fenômeno Bolsonaro estão muito apressadas. E eu acho também que no dia em que o presidente Jair Bolsonaro voluntariamente, por vontade própria, decidir se aposentar da política, eu acho que, graças a Deus, existe uma fartura de nomes bons no que a gente chama de direita aqui no Brasil. Talvez, na minha vida, eu nunca tivesse visto tantos nomes bons como existem hoje. Eu tenho certeza de que, na medida que a temperatura do Brasil, eu ia falar da política brasileira, mas eu vou falar a temperatura do Brasil abaixar, outros nomes vão surgir. São pessoas que hoje querem ficar de fora do jogo político porque ele está muito complicado, está muito perigoso. Então, eu resumo nisso. Deixem Jair Bolsonaro concorrer e que ele seja vencido nas urnas e que vença o melhor.
Enquanto isso não acontecer, eu acho que qualquer outra solução vai ser uma solução imperfeita e que vai ser uma situação pela qual um dia, no futuro, nós vamos pagar um preço.